dar aqui um exemplo divertido, quando o livro de Richard Dawkins foi um best-seller, o Richard Dawkins já está bastante apagado. Até curioso, porque ele hoje em dia, eu dou por mim já até curiosamente a concordar com algumas coisas do Dawkins. Ele agora chama-se próprio um cristão cultural, o que é interessante, como a idade traz maturidade e também o mundo do Dawkins já está lá atrás, não é? Ou seja, o mundo pós-11 de setembro fez florescer o novo ateísmo, não é? No pós-Torres Gêmeas, não é? Richard Dawkins teve esse momento de popularidade com o Sam Harris e com o Dennett e com outros que tal, mas o mundo 20 anos depois já está no mundo pós-moderno, wokeizado, se quisermos, não é? E o Dawkins agora até já parece ser um senador sábio, não é? Quando diz algumas coisas. Mas regressando aqui ao God Delusion, há uma altura em que ele, em 3 ou 4 frases, tenta desmontar os argumentos que são debaixo da quinta existência de Deus. Ele diz do género, mesmo que estes argumentos funcionassem, portanto ele acha que não funcionam, mesmo que estes argumentos funcionassem, que mostrassem que Deus existia, depois estes teólogos, diz o Dawkins, não explicam como é que Deus é omnisciente, omnipotente, bom, perfeito, e dá vontade de dizer ao Sr. Dawkins, vira a página, você está a ler a sua teológica, vira a página, porque vem a seguir, os seus atributos vêm todos a seguir. Ou seja, ele nem sequer tem na mão o livro. E depois o que acaba por se dizer também é que como o universo é o conjunto de todas as coisas materiais, esta causa, estando fora do universo, tem que ser imaterial. Para pôr o universo em existência tem que ser muito poderosa. Portanto, tem que ser, muito poderosa não significa que seja omnipotente, Sim. mas aponta nesse sentido também, Sim. não é? Portanto, já vemos que isto aponta para a existência de algo que está muito próximo daquilo que é o nosso conceito cristão de Deus, não é? Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café Ciência e Fé. Relembro que se a relação da fé com a ciência é um tema que vos interessa, então não se esqueçam de subscrever, por gosto e partilhar. Tudo isto são formas de nos ajudarem a continuar e a divulgar este podcast. Mas, sem mais demoras, passemos já ao episódio de hoje. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Trivium, onde dois pais de família falam sobre a sua procura por aquilo que é bom, belo e verdadeiro. Hoje está comigo o Vasco, como habitualmente, mas não só, como alguns dos nossos ouvintes poderão já ter percebido, para além da nossa simpática voz, hoje contam também com as nossas simpáticas caras. E não só, como para ser possível uma coisa destas, só mesmo com profissionais altamente competentes, estamos com dois grandes amigos, a principal qualidade deles é serem nossos amigos, mas além disso são também engenheiros e têm um podcast chamado Café Ciência e Fé. O nome deles é Bernardo Mota e Gonçalo Andrade. Sejam bem-vindos ao podcast Trivium. Muito obrigado. Olá, muito obrigado pelo convite. Que Bem-vindos aos grande dois. aventura é esta. Sim, é verdade. Isto foi uma aventura, de facto. Que grande aventura é esta. De facto, nós não imaginávamos a quantidade de trabalho que estava por trás de uma coisa tão simples como pôr uma imagem junto do áudio. Nós fazemos as coisas de forma tão simples e, de facto, há aqui uma série de trabalhos que vamos lá ver. Espero que corram bem. Se estão a ver as nossas caras, aqui os nossos caros ouvintes, é porque correu tudo bem. Vamos lá. Então, temos aqui ao sido... volante da nossa regi, o Gonçalo Andrade, que é aqui o nosso homem da tecnologia, sem o qual... Portanto, se isto correr mal, a culpa é minha. É um bocado isso, é para te pôr as orelhas a arder, é um bocado isso. Tem sido uma lição na humildade, por isso verdade. só temos a agradecer. Obrigado nós pelo convite. Muito bem, Bernardo e Gonçalo, muito obrigado uma vez mais. O objetivo hoje é não só conhecer um pouco ou dar a conhecer aos nossos ouvintes o vosso podcast, mas também falar um pouco sobre aquilo que é o objeto do vosso podcast. E se calhar começava mesmo com esta pergunta. Não nos querem contar um pouco a história do vosso podcast, como é que surgiu, como é que tiveram a ideia de se juntar os dois e também qual é que é o objetivo do podcast Café Ciência e Fé? Perfeito. Isto é uma história que já remonta para aí a 2014 ou 2015, não é, Bernardo? Sim, se formos aí à gênese da coisa, sim, é um bocado mais para trás do tempo. Exato. Portanto, na altura, foi na altura em que eu estava no Técnicas a fazer o curso de Física e o Bernardo ia lá. Nós tínhamos umas sessões que combinávamos e organizávamos entre nós, assim uma vez por semana. O Bernardo ia lá dar-nos sessões
muito baseadas num curso que tu também tinhas estado a preparar, não é, Bernardo? Sim, Que era sobre a existência de Deus e fé e razão e estas coisas todas. Portanto, que abrangia vários temas, a história da igreja, argumentos para a existência de Deus, filosofia grega, abrangia uma série destas coisas. E na altura isto foi bastante importante para as pessoas que participaram nisto, foi assim, uma coisa extraordinária. agradecer também ao Bernardo por isso, não é? foi um prazer também fazer isso, o mais possível. Exato, mas depois acabámos, ao fim de algum tempo, a geração que organizou isto acabou toda, saiu todo do técnico, foram cada um às suas vidas, não é? E durante algum tempo estivemos sem nos ver. Até que há cerca de 2 anos, para aí em outubro, há 2 anos atrás, não é? Sim, Nós descobrimos que trabalhávamos ao lado um do outro e dissemos: olha, vamos almoçar. vamos almoçar. E fomos, pá, e quando isso aconteceu, pá, a dada altura, a meio da conversa, dissemos: olha, aquela coisa que nós fizemos aqui há uns anos no técnico, aquilo era giro partilharmos com mais pessoas. E depois, pá, dissemos isso e dissemos: olha, eu tinha uma ideia de fazer um podcast, mas já tentei, sempre que ligo o microfone não me sai nada. E já não me lembro. E se foste tu que Houve um disseste ou foi o gnosticista Bernardo? primeiro. Não me lembro quem Não foi o me lembro, primeiro. Não um- sabemos quem foi o É primeiro. pá, não posso Um de gritar nós que o disse Bernardo não conseguia falar à frente do microfone. sem Antes ver disso, um já ser tinha- humano, sozinho. sem haver uma conversa com o ser humano Pois. ao vivo, não consigo, não Sozinho, saía nada. sozinho. Não Ah. saía nada. Sozinho não funcionava. Tanto eu como o Bernardo Não. já tínhamos tentado sozinhos Não. e já tínhamos comprado o material e tudo. Certo, mas não funcionava nada. Mas aquilo parecia que dava um bloqueio qualquer. Então, epá, eu não me lembro quem é que disse isto primeiro, mas o outro disse também: já tentei. Olha, e se fizéssemos isto juntos? E, e resolvemos começar. Pá, e começámos para aí em outubro e demorámos, foi para aí até março. De outubro a março foi o tempo para preparar o primeiro episódio e conseguir lançar e não sei o quê e juntar essas coisas Claro. todas. Claro. Pá, mas depois começámos no dia 23 de março, foi o dia em que saiu o primeiro episódio e desde aí temos andado nisto, pá. Depois ganharam Estudar um temas jeito. novos e- Claramente ganharam um jeito. Sim, e temos um Epá, isto- episódio cada quinta-feira, portanto temos aqui com um ritmo simpático de episódios. Eu acho que também é interessante juntar aqui à história do Gonçalo um detalhe que tem um pouco a ver com a filosofia do nosso podcast. Quando aqueles encontros no técnico aconteceram, por volta de 2014, 2015, havia uma vontade nossa, quer minha, quer dos alunos que se reuniam lá no técnico, de procurar, e estávamos convictos que era possível encontrar isso, de procurar e encontrar uma harmonia ou uma conciliação daquilo que era a perspectiva filosófica que eu tinha vindo a descobrir por mim próprio, lendo livros de São Tomás de Aquino e livros de filosofia escolástica, e aquilo que era a física que se ensinava no técnico, que se ensina no técnico, não é? A convicção que nós tínhamos, eu pelas minhas deambulações teológico-filosóficas e pelo meu regresso um bocado caótico à física que estava lá para trás enterrada, não é? Eu não sou de física, sou de aerotecnia, mas também tive várias cadeiras de física, e na verdade com esta geração em que o Gonçalo pertence, eu pude com a ajuda deles redescobrir conceitos de física e procurarmos juntos harmonizar essa linguagem moderna da física com a linguagem intemporal da filosofia de Aristóteles e São Tomás de Aquino. Portanto, foi assim um diálogo muito interessante, não é? Que no fundo, dos dois lados, não é? Da filosofia, da teologia e depois do outro lado também da física, nós procuramos a verdade, não é? Como é que conciliamos essas duas áreas do saber tão diferentes, não é? Exato. E pelo menos falando aqui do meu lado, acabou por ser uma das primeiras vezes que eu não sei se foi exatamente a primeira, mas foi uma das primeiras vezes que acabei por ter contacto assim, com uma visão intelectual sólida da fé católica. Que até aí tinha tido pouco contacto com essa visão. E acabou por ser aqui bastante transformador para mim e para os outros que participaram também. Portanto, Sim, e Esses na verdade cursos também... eram famosos. Desculpa interromper, mas esses cursos eram famosos, os cursos do técnico que tu, Bernardo, organizavas. Chegavam a muita gente, de facto. Eles eram famosos, mas acho que isso é mais sinal de uma sede por um certo tipo de tema, porque na verdade as minhas deambulações filosóficas de amador, não é? De engenheiro amador, e aqui é preciso também dizer que os engenheiros têm um bocado a mania de que conseguem pegar em qualquer assunto, não é? Que é um bocado uma lata dos diabos da parte dos engenheiros, mas não deveria ser preciso. Ou seja, também há aqui um bocado uma reflexão que nós devíamos fazer enquanto Igreja Católica, enquanto leigos católicos, que a formação não deveria ser algo que nós procuramos de forma um bocado amadora, porque neste meu percurso andei muitas voltas, não é? Ou seja, por acaso tive bons mestres, tive leigos católicos mais velhos do que eu que me foram emprestando os livros certos e dizendo o que é que eu tinha que ler, mas na verdade foi uma coisa um bocado de exploração amadora, não é? Um bocado aos encontrões, não é? Ou seja, o que eu estou a querer dizer com isto é que a falta de uma formação estruturada intelectual
para leigos católicos ou para católicos em geral, faz muita falta, não é? E há muita sede para isso, não é? Eu via, quando regressava à universidade e quando às vezes ainda vou à universidade com o Gonçalo, nós vemos que há uma sede clara por esta harmonização entre a nossa fé e a ciência. E a filosofia aqui serve de linguagem de diálogo, não é? Filosofia é o discurso racional que faz a ponte entre a teologia e a ciência. Porque a narrativa... bocadinho... Desculpa, só em relação a isto que o Bernardo disse, porque a narrativa popular no fundo é o inverso, não é? Ou seja, não existe harmonia entre fé e ciência, sim, são dois polos opostos e de facto o vosso podcast, enfim, já desde dos tempos desse teu curso que davas, vem provar exatamente o contrário, não é? Sim, é muito isso. Eu diria que isto está muito em linha, ao estar-te a ouvir falar, Bernardo, estava-me a lembrar de uma coisa que o bispo Robert Barron diz, aquele bispo conhecido americano, tem também um apostolado incrível. Ele diz que não faz sentido um tipo estar na escola a estudar coisas ao nível de Isaac Newton e coisas desse estilo, e depois vai ver os mesmos conteúdos na parte da catequese e Jesus é nosso amigo. Sim, não pode ser, temos que estar no mínimo ao mesmo nível nas duas coisas, somos católicos, não é? Portanto, ou pelo menos próximo, não é? Se eu estudo os melhores cientistas, também tenho que estudar os melhores teólogos, temos que ver um Santo Agostinho, um São Tomás, não é? Pelo menos, mesmo que não se conheça a fundo, ter pelo menos uma noção básica do que é que eles defendiam, quais eram as ideias deles, não é? Eu acho que estamos aqui a falar de três coisas. Deixem-me se calhar partir, porque a conversa está a ser bastante rica, mas para benefício dos nossos ouvintes, deixem-me se calhar partir aqui em três pedaços e se calhar pedia-vos para nos ajudarem a ilustrar um bocadinho cada um destes três pedaços. Perfeito. Uma coisa é a harmonia entre a fé e a ciência, aquilo que muitas vezes se chama a fé e razão, fé e ciência. Como o Vasco dizia há bocadinho, às vezes há um bocadinho uma confusão entre entre ser uma pessoa ter fé e ter assim um género de uma crendice, achar que a fé não está alicerçada em argumentos racionais ou por outro lado que não é compatível pela ciência. Eu acho que isso é uma questão. Depois, outra questão, que está obviamente relacionada, mas que não é exatamente a mesma coisa, é dizer que nós, a partir da razão, e isto que eu vou dizer é de fé, não é uma opinião, nós, pela razão, conseguimos chegar à existência de Deus. Depois, obviamente, que há mistérios que não chegamos simplesmente pela razão, precisamos também da relação, mas há a existência de Deus, exato. Nós podemos chegar pela razão. Isto aqui é uma verdade de fé e pedia-vos já para comentarem num segundo também. E depois ainda há um terceiro ponto que eu acho que estávamos aqui a tocar e que eu acho que também é interessante e podemos ir lá se calhar mais daqui a bocadinho. Eu preferia que começássemos por estes dois primeiros, mas o terceiro tem a ver com o estado não só da catequese, que comentávamos e bem, e de facto a catequese não é só o Bispo Barron, acho que muitos outros, não só nos Estados Unidos como cá em Portugal, quer dizer, penso que o próprio Padre Ricardo Figueiredo muitas vezes comenta isso nos podcasts que ele tem, nos cursos que ele faz, de que de facto a nossa catequese é uma catequese que é para crianças, no mau sentido de ser para crianças, não é? É demasiado simplista, demasiado básica e não puxa pelos jovens, e obviamente que eles também, não só por isso, mas também por isso perdem um bocadinho o interesse. E ao mesmo tempo, não só a catequese é básica e é fraca, e portanto as pessoas têm esta sede que o Bernardo falava há bocadinho, mas também temos uma educação, e agora quando falo em educação estou a falar da educação escolar e também académica, se calhar muito virada para a técnica, demasiado virada para aquilo que é executar uma determinada profissão, um determinado ofício, e perdemos aquela dimensão importante escolástica e que acaba por estar também de alguma forma na origem do nome Trivium do nosso podcast, é que aquela ideia, uma dimensão mais filosófica, se quiserem, mais ampla, mais integral da educação. Perde-se um bocado a dimensão filosófica, já para não falar da espiritual na educação. Mas eu acho que isto ainda é uma terceira questão, se estiverem de acordo. Se calhar eu pedi-vos para começarem a comentar as duas primeiras, se vos parecer bem. Exato, eu só ia dizer que cada uma delas dá para um episódio. É quase. Verdade. Para vários. Pelos vistos vocês já fizeram mais do que um, não é? Exato. Não sei se queres começar, Bernardo. Sim, eu começaria por dizer muito rapidamente, que depois não vai ser rapidamente, mas vou fazer um esforço, que como estamos aqui a dizer, no fundo a existência de Deus é uma verdade acessível à razão. Olhamos à nossa volta, vemos que à nossa volta há coisas, como dizem os filósofos, coisas contingentes. Uma coisa contingente é uma coisa
poderia não existir, ou poderia ser diferente do que é, mas se fosse tudo contingente, tínhamos um problema, não é? Ou seja, tem que, no fundo, procurar-se a razão das coisas serem como são. E quando nós olhamos à nossa volta, percebemos que se tudo fosse contingente, não há uma explicação para sequer haver alguma coisa em vez de nada, não é? É aquela pergunta muito antiga, que remonta já a Aristóteles, não é? Poderia não existir rigorosamente nada. E se alguma coisa existe, e à nossa volta tudo parece ser contingente, tem que haver um substrato qualquer que explica as coisas que existem de forma contingente, e esse substrato, lá muito no fundo da realidade, lá muito na base da realidade, esse substrato tem que ser algum tipo de causa que não é contingente. Algum tipo de coisa que só pode existir, que não podia não existir. No fundo, é através de argumentos deste género, e há várias formas de o fazer, isto remonta pelo menos a Aristóteles, mas ao longo da história temos vários pensadores do chamado teísmo clássico, primeiro grego e depois mais tarde cristão, e também com alguns contributos do mundo muçulmano, esta ideia de que, com o raciocínio filosófico, chega-se a uma causa primeira não no sentido de tempo, mas primeiro no sentido de sustento da realidade. Causal? Não é? Sim, em sentido causal, exatamente. Não é? Neste preciso momento aqui e agora, por exemplo, para uma pedra, uma estrela, uma rocha, um cão, um gato, estarem a existir neste momento com coisas contingentes, têm que ser colocadas em existência no limite, no fundamento da realidade por uma entidade ou por uma causa que não depende de mais nada, que é ela própria a razão de ser da sua existência. Para este tipo de argumentos funcionarem, é preciso haver alguns pressupostos que todos aceitamos, não é? E um pressuposto que está na base deste tipo de raciocínios é o chamado princípio da razão suficiente, que é um princípio que está por detrás de toda a ciência que fazemos hoje. E apesar de haver um bocado uma moda entre alguns filósofos de criticar o princípio da razão suficiente, os cientistas, mesmo sem saber, utilizam isso todos os dias. E esse princípio diz que as coisas que existem têm uma razão para serem como são e uma razão para existirem. Que não há, se quisermos, não há nada de irracional no universo. O universo é assim, o mais lato possível. Pode haver dificuldade do intelecto humano a chegar às causas e às razões das coisas, não é? Mas elas em si mesmas têm uma causa, uma razão para serem como são. E se aceitarmos esse princípio, então vamos ter que procurar em todas as coisas que nos rodeiam as razões e as cadeias hierárquicas de razões, não é? Que no limite vão desembocar numa entidade que tem em si mesmo a razão da sua existência. E depois os filósofos do teísmo clássico chamam essa primeira causa, chamam-lhe Deus. E depois há uma série de atributos, como São Tomás de Aquino depois deriva na sua Suma contra os Gentios e na Suma Teológica, uma série de atributos filosóficos que o filósofo pode fazer e que apontam para propriedades ou atributos dessa primeira causa, que é perfeita, que é omnisciente, que é omnipotente, que é perfeitamente boa, que é sumamente livre, que não depende de mais nada a não ser de si mesmo e assim por diante. E este tipo de atributos divinos que levam à existência, a existência de um Deus com atributos muito específicos é o desfecho de vários argumentos de teor filosófico que continuam hoje em dia perfeitamente em vigor e a ser defendidos por filósofos teístas no século XXI. Estes argumentos não foram refutados, embora tenham algum mau nome em alguns meios, mas continuam a ser solidamente defendidos e, portanto, como começámos por dizer, não é? Para nós católicos, a existência de Deus não é um artigo de fé. É uma certeza à qual podemos chegar observando o mundo à nossa volta e aquilo que nós vemos com os nossos olhos, não é? E usando a razão. E é engraçado ia dizer como estas ideias, muitos destes conceitos vêm da filosofia grega, não é? Que acaba por ser uma coisa que de alguma forma podemos acho que se pode dizer que é independente da visão exclusivamente judaico-cristã na antiguidade. Isso mesmo. E é engraçadíssimo, e há uma série de filósofos a comentar isto, como é que o conceito de Deus a que se chega a partir dos argumentos dos gregos antigos, que é no fundo uma via independente, não é? Como acontece, por exemplo, quando pegamos no argumento para o motor imóvel de Aristóteles, não é? Como é que este conceito é tão coerente com o conceito que aparece na Bíblia quando Deus se revela a Moisés na sarça ardente, não é? Quem é que és tu para eu poder anunciar aos israelitas, não é? Então, quando fores falar com eles, diz: eu sou aquele que sou. Eu sou aquele que sou. E é engraçado como isso é precisamente o conceito de Deus que nos aparece destes argumentos. E são duas vias, Sim. não digo completamente independentes, porque pode ter havido algum contacto cultural, não sabemos, mas essencialmente independentes, não é? No fundo, uma é revelação divina, a outra é o homem a tentar, através da sua razão e da sua observação, chegar ao que está na base da realidade. Sim, e eu sou... E é engraçadíssimo. E eu sou aquele que sou é outra forma de dizer eu sou a existência restrita, não é? A minha natureza é existir. Exatamente. Aliás, conhecer estes argumentos do lado dos gregos ajuda-nos a compreender um bocadinho melhor, nós somos sempre limitados, não é?
é sempre o conhecimento positivo acerca de Deus é sempre por analogia, portanto acaba por ter as suas limitações, não é? Mas ajuda-nos a compreender um bocadinho melhor o que é que significa Deus dizer eu sou aquele que sou. Certo, não é? certo. E também entendemos isso um bocadinho. E tem também vermos, não é? Vermos como estamos longe daquela ideia que naturalmente as crianças têm antes de dar da razão, não é? De que Deus é um velhinho que está numas nuvens através das imagens que rodeiam a nossa cultura, não é? E percebermos como, ao nível mais sofisticado, não é? Ao nível intelectual mais sofisticado, quando nos referimos a Deus, nós estamos a falar de um velhinho que está numas nuvens algures, não é? Nós estamos a falar de alguém que manda no mundo. Género de um Zeus que atira relâmpagos, Exatamente, um Zeus ou algo assim. Nós estamos a falar de uma mente infinita e restrita, cuja existência é obrigatória e que é a causa primeira de tudo o que existe e até da sustentabilidade das coisas, porque quando falamos em criação, nós não falamos de uma coisa que foi lá atrás apenas no tempo. Nós dizemos que a criação é um ato contínuo de Deus e se Deus parasse de manter as coisas em existência, tudo desapareceria, tudo voltaria ao nada, do qual Deus, a criação ex nihilo, do qual Deus fez sair tudo o que existe. Portanto, existe se quisermos aquilo que o Edward Feser, um filósofo norte-americano, nós gostamos muito, o Edward Feser chama a inércia existencial, ou seja, melhor, não existe inércia existencial. Os contemporâneos têm esta ideia de que o universo existe e continua a existir por ele próprio, mas para os teístas não é assim que as coisas são. Se Deus parasse de manter em existência a criação, ela desapareceria de volta ao nada, portanto não passaria nada. O que é engraçado é que vemos que Deus não pode não existir, não é? Ou seja, o próprio Deus não, o próprio Deus tem que existir sempre, não é? Isso acontece por uma série de razões culturais. Eu gosto sempre de recordar uma palestra muito importante feita há uns 60 anos atrás, talvez 70, 50, 60 anos atrás, pelo C.P. Snow, em que ele falava do divórcio entre os dois mundos. Os homens de ciência, quando digo homens em sentido geral, né? Os homens e as mulheres de ciência, não costumam ter leituras humanísticas de filosofia, teologia, de história, assim por diante, e vice-versa. Ou seja, é muito triste neste nosso mundo tão especializado, contemporâneo, não é? É muito triste que os homens de ciência, as pessoas que fazem ciência, não tenham um nível de preparação humanístico miserável, não é? Em termos de história, de filosofia, de teologia, e vice-versa. A pior teologia, quando a teologia aborda temas naturais, não é? A pior teologia é aquela em que o teólogo não tem qualquer tipo de competência científica, nem sequer entende uma fórmula, por exemplo, não é? E nós estamos a viver num mundo que na verdade não é um mundo, são dois mundos intelectuais em que a área das ciências não fala com a área das humanidades. Isto é trágico, não é? É que naturalmente não teriam que conhecer as coisas ao mesmo nível. Evidente. A pessoa acaba por ter que se especializar, mas ter pelo menos uma noção, ter pelo menos uma noção do que é que se faz. O que antigamente se chamava cultura geral, não é? E, portanto, exato. Não é? Fé e razão, fides et ratio. Sim, para vos dar aqui um exemplo divertido, que talvez alguns nossos ouvintes ainda se recordem quando o livro do Richard Dawkins foi um best-seller. O Richard Dawkins já está bastante apagado. Até curioso, porque ele hoje em dia, eu dou por mim já até curiosamente a concordar com algumas coisas do Dawkins, porque ele agora tem tido... Ele agora chama-se próprio um cristão cultural, o que é interessante, como a idade traz maturidade e também o mundo do Dawkins já está lá atrás, não é? Ou seja, o mundo pós 11 de setembro, não é? Que fez florescer o novo ateísmo, não é? No pós Torres Gêmeas, não é? O Richard Dawkins teve esse momento de popularidade com o Sam Harris e com o Dennett e com outros que tal, mas o mundo 20 anos depois já está no mundo pós-moderno, wokeizado, se quisermos, não é? E o Dawkins agora até já parece ser um senador sábio, não é? Quando diz algumas coisas. Mas regressando aqui ao livro dele, The God Delusion, moderado, não é? Mas regressando aqui ao God Delusion dele, do Richard Dawkins, há uma altura em que ele, em 3 ou 4 frases, tenta desmontar os argumentos de São Tomás de Aquino para a existência de Deus de uma forma absolutamente absurda. E ele depois, a certa altura, tem uma frase com muita graça, que eu estou aqui a dizer de memória. Ele diz do género: mesmo que estes argumentos funcionassem, portanto ele acha que não funcionam, mesmo que estes argumentos funcionassem, que mostrassem que Deus existia, depois estes teólogos, diz o Dawkins, não explicam como é que Deus é omnisciente, omnipotente, bom, perfeito, e dá vontade de dizer ao Sr. Dawkins: vira a página, você está a ler a Suma Teológica, vira a página, porque vem a seguir, os seus atributos vêm todos a seguir. Ou seja, ele nem sequer tem na mão o livro, ou então tem e não virou a página, não é? Quer dizer, é este tipo de coisas muito absurdas que depois vendem milhares e milhares de livros e inspiram gerações, agora já não tanto, mas há uns 20 anos atrás, inspiraram uma geração de novos ateístas, não é? Que se sustentavam no Dawkins para a sua rebeldia
anti-Deus, não é? Sim, mas acho que também tem muito a ver com a falta de preparação para Claro, lidar com esses argumentos. claro que sim, Que estávamos claro a que falar sim. há pouco. Claro Isso que já sim. é o terceiro tópico daquilo que o Bernardo Sim. estava Não, mas obviamente da os divisão três que o Bernardo estava a tópicos, fazer. não, obviamente os três tópicos vão de mãos dadas de alguma Certo, forma, por isso certo, é certo. natural que Sim, mas vamos é- tocando aqui e ali. Não, eu sou o Bernardo Castanho e ele é o Bernardo Branco, portanto, Foi assim. Está bem, pode ser. Do Radagast, exato. pode ser o Bernardo Cinzento, tudo bem, e o Bernardo Branco também, não faz mal. Mas Bernardo Branco depois é parecido com outro Bernardo. É dos meus cabelos brancos. Estás a dizer bem, sim, estás a dizer Existência bem. de Deus. Ou seja, que a existência Sim, de Deus, que seja Deus, é uma certeza à qual chegamos pela razão e pela observação da criação. E não um artigo de fé, atenção, e não um artigo de fé, ou seja, São Tomás de Aquino, por exemplo, chama os argumentos para a essência de Deus os preâmbulos da fé. É o que antecede a doutrina. Portanto, a essência de Deus não é uma questão de fé, é uma questão de filosofia, se quisermos, de razão natural humana. É o ponto de Porque partida. tem que é o ponto de existir partida. Deus para nós acreditarmos que ele se revelou através Exatamente. ao povo de Israel e mais Claro, tarde. ou seja, não- Também ao povo de Israel, né, encarnou. É preciso existir Deus para ele fazer essas Evidente, coisas, não é? não é? Se Deus não existe, Jesus Não. Cristo não pode ser Deus, naturalmente, e portanto o cristianismo seria todo falso, não é? Estás farto de podcasts chatos e te adormecem? Então prepara-te, porque estamos a preparar a melhor mistura de ciência e fé. Subscreve agora e deixa para trás os teus problemas de café. E não se esqueçam de pôr gosto e partilhar. Não parecia o George Clooney, pois não? Mas então, vamos lá. Se é uma verdade de fé que podemos chegar à existência de Deus pela razão, não há nenhuma verdade de fé que nos diga, olha, é este o argumento que tens de utilizar. Há uma miríade já de percebi, argumentos. Há já bocadinho percebi a questão. falávamos de argumentos cosmológicos, falámos das 5 vias de São Tomás, quer dizer, há uma série deles. E se calhar, para tornar a coisa um bocadinho mais interativa, deixem-vos perguntar a um e ao outro, podem ter uma resposta diferente. Em primeiro lugar, do ponto de vista filosófico, qual é que acham que é o argumento mais, ou o grupo de argumentos mais poderoso ou mais irrefutável, se quiserem, para a existência de Deus? Do ponto de vista filosófico, já vamos a outro ponto de vista. O poderoso, isso depende um bocado do que é que se quer dizer com poderoso, não é? O que é que... Não, quer dizer, poderoso mais no difícil sentido de ser o refutar. Mais forte, se calhar mais forte, não é? Mais ser forte. o mais eficaz, ser o mais eficaz para a nossa audiência Não, é atual, isso. Isso seria uma ou- segunda pergunta. Eu estou a dizer do ponto de vista filosófico, qual é que é mais difícil de refutar? Porque depois, a pergunta que eu vou fazer a seguir, vocês podem adivinhar, que é, esse não é necessariamente o mais eficaz quando estamos a explicar a amigos que de facto existe Sim, Deus, até certo. pela terceira questão que falávamos há bocadinho. Não é? Porque as pessoas não têm uma preparação filosófica e muito menos metafísica, que às vezes é necessária para compreender de que é que estamos a falar quando falamos destas coisas do unmoved mover. Eu estas coisas estudei um bocadinho mais em inglês, portanto desculpem-me se não estou a dizer os nomes tecnicamente corretos em português. Mas quer dizer, há categorias metafísicas que as pessoas não conhecem e, portanto, se calhar podem-me dizer, não sei, já me vão dizer daqui a nada, mas podem-me dizer, o melhor argumento para a existência de Deus do ponto de vista filosófico são as 5 vias de São Tomás. Mas se eu vou explicar as 5 vias de São Tomás a alguém na rua, provavelmente não ficam minimamente convencidos da existência. Claro, Percebem o que eu estou a dizer ou não faz sentido nenhum? Perfeitamente. E depende do detalhe com que se explica também. E as 5 vias são 5 vias, lá está, não é uma. Não é uma. Claro. São cinco argumentos, não é? Eu não sei do teu lado, Bernardo, mas para mim o que eu mais gosto é o da contingência. É aquela, terceiro argumento. esta ideia que estávamos a falar de tudo o que nós vemos à nossa volta é contingente. Se é contingente significa que podia não existir, não é? E podendo não existir, tem que existir uma causa externa que lhe dá a propriedade da existência. Mas as outras coisas que nós observamos e que dão existência àquilo que nós vemos, por exemplo, olho para esta caneca que eu aqui tenho, ela é constituída de certos materiais, átomos, moléculas, não sei o quê, mas essas moléculas e esses átomos também são eles em si contingentes. Portanto, eles existem, mas podiam não existir, não é? E se nós formos retroceder a dada altura, tem que existir pelo menos uma coisa que tenha em si própria a propriedade da existência para poder
ter poder causal de dar existência às outras coisas. Isto, para mim, é o meu argumento preferido, mas é aquele que ressoa mais com, com a minha maneira de ver as coisas. Não sei se concordas, Bernardo. Ou se Eu tens concordo. Aliás, uma há opinião pouco diferente. até foi o que eu escolhi, precisamente. Há importantes diferenças entre o argumento da contingência que São Tomás de Aquino traz na sua terceira via e, por exemplo, o que mais tarde Leibniz vai chamar argumento da contingência. Ambos os argumentos são chamados argumentos cosmológicos. Porquê? Porque eles partem da observação do mundo à nossa volta, do cosmos. E eu acho que o da contingência é muito intuitivo, é abstrato, como todos eles são, não é? Mas é intuitivo neste sentido de que as coisas que nos rodeiam podiam não existir ou não ser como são. É um ponto de partida muito óbvio e é muito difícil negar isso. Ou seja, estes argumentos funcionam com base em premissas, não é? E como é que eu vou negar isto? Como é que eu vou dizer, por exemplo, que todas as coisas têm que existir obrigatoriamente? Não, as coisas... Estou a olhar aqui pela janela, estou a ver relva, a relva poderia estar seca, por exemplo, não é? Se não houvesse chuva há muito tempo, por exemplo, não é? As coisas têm que ter uma razão para ser como são. Eu escolheria também, talvez, e se calhar em igual força, o primeiro argumento de São Tomás de Aquino, na primeira vida de São Tomás de Aquino, que na verdade é o argumento de Aristóteles. São Tomás de Aquino dá o seu... Do movimento, não é? Sim, é o do movimento. O argumento vem de Aristóteles. São Tomás de Aquino vai defender o argumento aristotélico, mas o argumento não é inventado por São Tomás de Aquino. É um argumento muito antigo, que remonta ao Aristóteles. E esse argumento tem uma estrutura muito parecida. Aliás, as 5 vias partilham uma estrutura muito parecida. A quarta via é um pouco diferente das restantes, mas eles partilham uma estrutura muito semelhante. A principal diferença do primeiro argumento é que, em vez de partir da observação das coisas à nossa volta como coisas contingentes, parte de uma outra observação que é diferente. Parte da observação de que há mudança. De que eu olho no mundo à minha volta e as coisas mudam, as coisas não ficam sempre da mesma maneira. E para haver mudança, diz Aristóteles, é preciso haver uma passagem do que é potencial ao que é atual. Esta conversão da potência em ato. E essa passagem do potencial ao atual implica uma causa, que ela própria já tem que ser atual. Não é? Só uma coisa que já existe, não é que pode atualizar aquilo que é apenas potencial. E depois este tipo de argumentos tem o que se chama uma regressão hierárquica, tem uma cadeia de causas que apenas depende do chamado princípio da razão suficiente. Nós estamos sempre a usar esse princípio, não é? Quando eu faço uma regressão de causas, eu estou à procura da razão e da razão da razão e assim por diante, não é? E vou sempre chegar, no caso da primeira via, vou chegar a um primeiro atualizador de potências que ele próprio não é atualizado. Enquanto que na terceira via eu chego a um primeiro ser necessário que não tem nada de contingente e que tem que existir necessariamente. O que é que isto quer dizer? Sinceramente é existir obrigatoriamente. Um ente necessário é um ente que não podia não existir. Portanto, na verdade, estes argumentos partem de coisas que se observam que são diferentes, chegam a seres com descrições diferentes superficialmente, mas quando olhamos para depois os atributos percebemos que estamos a falar do mesmo ser, não é? Nós percebemos que o primeiro motor imóvel de Aristóteles, ou a primeira causa não causada, na segunda via, ou o primeiro ser necessário, na terceira via, são tudo atributos que nós aplicamos ao mesmo ser. Depois há aqui outra conversa que não precisamos entrar agora, se calhar, que é a questão dos transcendentais, que é chegar à conclusão que estes atributos de Deus são interessantes para a nossa mente humana, não é? Mas em Deus não há este tipo de distinções, não é? Deus não tem este tipo de... Deus não há em Deus peças, nem... Deus é sumamente simples, não há aqui componentes que são ligados uns aos outros e os atributos que damos a Deus são formas que o nosso intelecto utiliza para compreender, para tentar perceber quem é que Deus é, mas a essência de Deus é uma e uma só e é simples. E, portanto, não há... Estes atributos são todos equivalentes, não é? A bondade de Deus é a perfeição de Deus, que é a eternidade de Deus, que é a omnisciência de Deus e assim por diante. Nós, quando falamos dessa regressão infinita, é também o que às vezes se chama argumento cosmológico. É dizer que é impossível essa regressão infinita de causas? Sim, é isso mesmo. Ou seja, essa regressão é isso mesmo. Essa regressão não pode ser infinita. Porque senão nós não teríamos uma primeira razão para as coisas existirem, não é? É um bocadinho como se eu tiver... Argumento cosmológico neste sentido mais antigo, porque atualmente nós usamos a expressão argumento cosmológico para outro argumento, sim, que é o Kalam. É verdade. O Kalam, exato. Sim. Argumento cosmológico, a razão de ser é muito simples. É porque o argumento parte de uma observação que fazemos com os nossos sentidos, não é? Do cosmos. O argumento não parte, por exemplo, de nenhum princípio platónico, ou seja, há, por exemplo, só para dar aqui um exemplo, há o chamado argumento ontológico, que é o argumento que parte da definição de Deus como o ser sumamente maior que existe. Esse ponto de partida para o argumento ontológico é um ponto de partida intelectual, se quisermos. Eu podia estar com os olhos fechados, não é? E eu podia fazer o argumento ontológico partindo da definição de Deus. E esse argumento é muito polémico,
tem os seus defensores, tem os seus inimigos, é um argumento muito polémico e eu pessoalmente não tenho... Sim, eu pessoalmente não tenho uma opinião formada em relação a esse argumento. Eu acho que o próprio São Tomás, se eu não estou em erro, o próprio São Tomás não gostava muito desse ele era argumento. um pouco cético em relação a esse argumento. Mas o cosmológico parte de uma observação sensorial, uma coisa que eu observo à minha volta, não é? Do mundo à minha volta. É nesse sentido que ele é cosmológico. Exato. Eu ia só acrescentar uma coisa, porque tu estavas a perguntar qual é que era o mais poderoso, e eu disse o da contingência, não é? Que para mim, para a existência de Deus, para mim é o que eu acho que é mais intuitivo. Mas este que o Bernardo referiu, a primeira via de São Tomás, portanto, o argumento do motor imóvel, foi aquele que eu já vi defendido de uma maneira que permite chegar a mais propriedades acerca de Deus. Sim. Coisas ou seja, que permite explicar mais coisas que Deus tem, como Deus é omnipotente e não sei o quê. Isso não está no argumento em si, mas depois, com base na construção, nesta construção básica do argumento, consegue-se depois expandir. E quem faz isso muito bem é o Edward Feser, que é aquele filósofo americano que tem uma série de vídeos no YouTube e assim, e este em particular é um que se chama An Aristotelian Proof for God, portanto, uma prova aristotélica para Deus, que é interessantíssimo. Ele começa com este argumento, vê que Deus tem que existir e depois vai explicar uma série de propriedades de Deus, como o Bernardo estava a dizer há bocado, partindo deste argumento e das consequências dele. Portanto, é interessantíssimo. Sim, e nós e tudo sem pegar na Bíblia em lado nenhum. Sim, de forma nenhuma. O que é mais interessante, não é? Nós vamos disponibilizar o link para esse vídeo, para essa aula do Edward Feser, que está no YouTube. É um vídeo acessível, é preciso estar a segui-lo com atenção, não é? E para quem não está muito à vontade com o inglês, sugiro ligar muita atenção, sim, estar com atenção, mas é acessível. Podem também ligar as legendas no YouTube para poderem acompanhar melhor o inglês, mas ele é tão claro a falar. No fundo, também vem daqui a experiência de dar aulas, porque o Edward Feser dá aulas num community college nos Estados Unidos e está muito habituado a lidar com alunos, não é? De várias gerações. Ele sempre foi professor de filosofia, já quando era ateu, porque ele começou por ser ateu. No começo dos anos 90 ele era ateu e ele depois foi levado pela razão a aceitar os argumentos tomísticos para a existência de Deus. Depois de dar muitas aulas, ele conta isto de maneira engraçada. Ele diz: primeiro comecei por fazer de advogado do diabo, dizia ele, não é? E tentar pedir a minha aula para defender os argumentos de São Tomás. E depois eu, a pouco e pouco, fui-me dando conta que os argumentos funcionavam mesmo. e ele tem tem uma série de vídeos, mas tem este que nós vamos partilhar, muito interessante, em que até podem ver que ele dá exemplos do género. O café, na minha xícara de café, começa por estar quente e depois arrefece. São exemplos de mudança, não é? O café estava quente e arrefeceu. E a partir de coisas muito simples, ele chega ao tal primeira causa, primeiro motor imóvel. É super interessante ver como é que ele faz isso, com muito mais clareza, claro, do que nós não temos esse traquejo de dar aulas, mas eles são argumentos cosmológicos porque eu posso partir de qualquer coisa à minha volta, não interessa se é uma pedra, se é um animal, se é uma planta, não interessa. Isso depois há aqueles memes do estilo: o meu carro gasta gasóleo e logo Deus existe. Não, perfeitamente, pode fazer esse argumento, pode partir de qualquer coisa que muda, na primeira via, qualquer coisa que muda e chegar-se a Deus, não é? Isso aqui torna o argumento tão interessante. Ele tem um livro muito bom que não sei se explica ou se revisita com uma nova linguagem as 5 vias de São Tomás, não é? Vocês conhecem o livro? Sim, esse livro é um livro muito bom, mas são argumentos... Eu acho que o livro é o Five Proofs. Não são... Ora bem, tenho aqui na mão. Não são as 5 vias de São Tomás. São 5 argumentos que o Edward Feser propõe em 2017, argumentos que ele próprio escreveu, que são inspirados na tradição teísta clássica. Ele diz claramente que se inspira em Santo Agostinho para um deles, em São Tomás de Aquino para outro e assim por diante. Ele inspira-se no teísmo clássico, mas são argumentos da sua própria mão, que eu acho que são muito interessantes de se ler, porque os argumentos são... Como é que eu explicar isto? Ele estrutura cada um dos 5 capítulos, cada um dos 5 argumentos, ele estrutura-os com passos. Eu não me recordo agora de quantos são, mas vamos imaginar que num dos capítulos dele ele dá para aí 30 passos, desde uma observação perfeitamente não polémica, não é? Com aquela há bocadinho nós dizemos, não é? De uma mudança à nossa volta. Ele faz os 30 passos muito devagar, em que cada passo é um passo muito pequeno. No fundo, quando eu estou a subir uma grande escadaria, não é? Vou-me cansar menos se tiver degraus mais pequenos, não é? É mais fácil chegar lá, não é? E ele faz isso, ele faz em cada capítulo, ele monta o argumento com dezenas e dezenas de passos para que a pessoa que quer mesmo entender porque é que Deus existe consiga dar estes passos de forma mais simples, porque são muito progressivos. E depois no final tem um último capítulo acerca dos atributos de Deus. Portanto, é um livro muito interessante que eu diria que é de um nível intermédio. Não é uma obra académica, mas também não é uma obra de divulgação. É uma coisa que está assim no nível intermédio. Mas é muito bom esse livro.
Boa. E então, se falarmos agora, pego nessa deixa, estávamos a falar de nível académico, nível intermédio. Vimos agora os vossos argumentos favoritos do ponto de vista de robustez filosófica. No nosso clima cultural, no clima em que nos inserimos hoje em dia, o que é que vocês acham que funciona melhor? Desconfio que não sejam, se calhar, os mais elegantes do ponto de vista filosófico, mas Não. o que é que acham que funciona melhor? O argumento moral, o fine-tuning, que eu acho que vocês também já comentaram. O que é que vos parece funcionar melhor hoje em dia? Pode não ser nenhum destes, não se prendam a estes exemplos. Os dois nós temos falado mais nas palestras que temos dado, e assim tem sido o cosmológico, no sentido mais moderno, não é? O Kalam, e o do fine-tuning. Não é que sejam os melhores, como estavas a dizer, mas é que são mais fáceis de explicar, são relativamente simples, e acaba por matar aqui dois coelhos de uma cajadada só. É isso mesmo. E é, por um lado, mostrar que é razoável partindo de uma visão standard daquilo que são as melhores teorias que temos neste momento para explicar o mundo através da ciência. Partindo dessa visão standard, é possível construir argumentos fortes para a existência de Deus, e dizemos uma visão standard de propósito, porque é claro que há sempre pessoas a questionar estas coisas. Isto não são coisas fechadas, não é? Claro. São argumentos que estão dependentes da ciência, e isto mata dois coelhos. Porquê? Porque por um lado mostra que é razoável defender a existência de Deus, por outro mostra que a ciência não está contra a existência de Deus, que é muito, muito pelo contrário, portanto acaba também por desmistificar essa ideia. E pelo menos do meu lado eu acho que por estes dois motivos acabam por ser dos mais eficazes para utilizar nos dias que correm, não sendo necessariamente os melhores, não é? Mas pronto. Era isso. O do fine-tuning. Mas a seguir depois também queria ouvir o Bernardo, se ele também concorda. Essa parte é fácil, eu concordo com os dois que o Gonçalo referiu. Eu acho que partem de ciência, se quisermos, como dizia o Gonçalo, que ainda pode ser revista, não é? Mas de ciência consensual. Mainstream, Sim, mainstream, exatamente. Diria-me. Sim, consensual é português, é melhor. Sim. Então, dá-lhe, Gonçalo, convence-nos. Sim, então... Tu pediste o fine-tuning, mas eu se calhar vou dizer os dois, porque o outro é muito rápido de explicar. Nós dois. Acho que vale Sim. Portanto, o cosmológico na sua, no Kalam, na forma que costuma aparecer hoje em dia, tem duas premissas e uma conclusão. Portanto, uma premissa é que tudo aquilo que começa a existir tem uma causa fora de si. A segunda premissa é que o universo começou a existir e, portanto, juntando estas duas coisas, o universo tem que ter uma causa fora de si. Sim. E depois o que acaba por se dizer também é que, como o universo é o conjunto de todas as coisas materiais, esta causa, estando fora do universo, tem que ser imaterial, não é? E para pôr o universo em existência tem que ser muito poderosa, portanto tem que ser muito poderosa, não significa que seja omnipotente, mas aponta nesse sentido também, não é? Portanto já vemos que isto aponta para a existência de algo que está muito próximo daquilo que é o nosso conceito cristão de Deus, não é? E a primeira premissa, tudo começa a existir, tem uma causa fora de si, é uma premissa filosófica, não é? É algo do qual eu pessoalmente acho que é difícil discordar, mas de certeza que há quem discorde, não é? Tudo o que é contingente para existir tem de ter uma, não é? Tens de dizer aquilo que é contingente para existir tem de ter uma causa fora de si, ou não? Aqui não é o contingente, aqui é o que começa a existir. Na forma como ele é posto normalmente, é tudo o que começa a existir. Claro que uma coisa que começa a existir é necessariamente contingente, claro, não é? Porque tudo o que começa a existir, não é tudo o que existe. Ok, pronto, é isso. Sim, porque em teoria podias ter uma coisa que existisse sempre e que fosse contingente. Por exemplo, algo que tivesse existência perpétua, mas que não tinha existência necessária, não é? Podias hipoteticamente ter uma coisa destas. Mas imaginar que Deus criava uma matéria anjo, perpétua, exemplo, ou um anjo, sim, exatamente, e portanto esse ser não começa, tem uma duração que se prolonga infinitamente, não é? Mas não é ele próprio a razão da sua existência, não é? Mas ele não explica a sua própria existência, exato. Sim, mas este argumento não pega nisto. Sim. Este argumento pega tudo o que começa a existir. Tem um começo, porque tem um início. Tem um início. Em princípio. Tem um início, mas na verdade, de acordo com a teologia cristã mais mainstream, Deus não aniquila almas, portanto, tem um começo e não tem um fim, digamos assim, a alma humana. Se quisermos dizer assim. Mas este argumento do Kalam é muito mais simples do que isso. A primeira premissa diz apenas que se uma coisa começou a existir, ela só foi colocada em existência por algo que já existia, necessariamente. Exatamente.
E depois a segunda premissa é aquela que pega na ciência, pega na melhor ciência que nós temos hoje em dia. Claro que há sempre pessoas a discordar e as pessoas vão estudando e vai-se tentando ver se isto é mesmo assim, não é? Mas se pegarmos numa visão... Eu não gosto muito da palavra consensual, mas, mas pronto, é aquela que é mais aceite, por assim dizer. Se calhar são sinónimos, que estou só a ser esquisito. Mas, mas pronto, no fundo é a ideia que se mostra habitualmente. Se pegarmos nos modelos que são mais mainstream atualmente, eles apontam para uma existência, para um início da existência do universo. E pronto, isto no fundo é o que fundamenta a segunda premissa. E sendo as duas premissas, tendo argumentos fortes para acreditar nas duas premissas, temos que acreditar também na conclusão, não é? Que existe esta causa fora do universo, não é? Que o pôs em existência. E com aqui um detalhe interessante, não é? Que é como no modelo cosmológico standard, o próprio tempo não tem instantes para trás, ou seja, de acordo com este modelo cosmológico standard, a idade do nosso universo é uma idade finita, ali na casa dos 13,8 mil milhões de anos, é a idade estimada para o nosso universo. Isto significa que o próprio tempo começou no Big Bang. Se o próprio tempo começou, então a causa do universo não pode ter não pode ser temporal. Tem que estar numa outra realidade atemporal, diríamos fora do tempo, não é? Claro que aqui a palavra Pronto, fora era aí que eu queria está entre chegar, aspas. que é para não ser um argumento só das coisas materiais, porque não é. Exatamente. Sim, não é. Portanto, chegámos a uma causa que está fora do tempo, fora do espaço. É possível estendê-lo para isso. Pronto, mas tudo isto são coisas criticáveis também, mas é assim, de forma resumida, o argumento cosmológico é assim. Já vamos às críticas. Agora explica se calhar o fine-tuning. Já Sim. agora. E foi mais um episódio do Café Ciência e Fé, esperemos que tenham gostado. E lembro que se a relação da fé com a ciência é um tema que vos interessa, então não se esqueçam de subscrever, por gosto e partilhar. Tudo isto são formas de nos ajudarem a continuar e a divulgar este programa. Café Ciência e Fé volta em breve com novos temas, sempre a mostrar a harmonia entre a fé e a razão. Até lá, fiquem bem.